Oiê, meu nome é Natália Spini, eu sou maquiadora profissional e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse passo a passo aqui dessa maquiagem perfeita para você curtir o Réveillon na praia. Tem um passo a passo de pele super resistente, então para você ficar aí durante a noite em toda sem se preocupar, tá? E por ser uma maquiagem de praia, ela é super iluminada, bonita, fresca, então bora aprender esse tutorial, vem comigo. Bom, então vamos começar o nosso passo a passo da nossa maquiagem de Réveillon de praia. Eu já tô com o rosto limpo, mas você pode fazer a higienização do seu rosto com tônico facial, ou se você preferir lavar o rosto, pode ser também com um sabonete facial que seja adequado para o seu tipo de pele. Eu, por exemplo, tenho a pele oleosa, tenho bastante acne aqui nessa região, então eu gosto de usar um sabonete bem potente que ajuda também a controlar essa oleosidade, até porque a gente quer que essa maquiagem dure muito, né? E depois de limpar bem a pele, pra gente trazer uma pele mais iluminada e saudável, é sempre importante a gente hidratar bem a nossa pele, então eu tô usando também um hidratante mais potente. E concentro principalmente nessa região aqui dos meus olhos, pra gente evitar que a nossa maquiagem craquele. E é muito importante que você hidrate o seu rosto, independente se a sua pele for seca, mista, oleosa, tá? Esse passo é muito importante na maquiagem. Depois de hidratar bem a pele e esperar ela secar, a gente vai vir aplicando um primer para fazer com que essa maquiagem dure a noite inteira. Eu gosto muito de primer que tem um efeito um pouco mais iluminado, tá? Justamente para trazer esse glow pra pele. O meu já tá até acabando, ó, de tanto que eu uso, por isso que eu tô aplicando direto com o aplicador. Eu acho que essa é a última aplicação dele. E aí eu gosto de vir espalhando no rosto inteiro, em movimento sempre pra cima, pra trazer esse efeito lifting e deixar a nossa pele bem iluminada. E aí a gente vem espalhando pelo rosto inteiro e fazendo esse movimento aqui, ó, de levantar a pele justamente pra trazer esse efeito lifting. Porque assim que ele seca, ele deixa a pele bem firmezinha no lugar e um iluminado bem bonito, porque como a gente quer uma maquiagem de praia, eu acho que pede essa pele mais iluminada, sabe? E se você gosta de um efeito um pouco mais mate, você pode aplicar um primer que seja um pouco mais mate também, transparente, que não tenha partícula de brilho. Ou se você preferir, você também pode aplicar uma blindagem, tá? O que você tiver aí na sua casa pra gente aumentar a durabilidade dessa maquiagem, ela durar o evento inteiro. Bom, agora que a gente já preparou bem a pele, a gente já pode começar a aplicar os produtos de cobertura e tudo mais, de maquiagem realmente. E aí eu vou usar uma base bem levinha, tá? Eu recomendo que você também use uma base mais fluida, essa aqui de conta-gotas ela é bem levinha mesmo. Porque se você usar uma base muito pesada, que seja mate, ela vai tirar esse efeito glow que a gente aplicou do primer, o efeito realmente do hidratante, né, de uma pele um pouco mais viçosa. Então, o ideal é que você opte por uma base que seja mais hidratante, que tenha essa pegada um pouco mais glow também, tá? E pra trazer um efeito um pouco mais natural pra essa maquiagem, né, porque como é uma maquiagem pra praia, a gente vai fazer uma camada um pouco mais fina de maquiagem pra gente também não ficar incomodada e você se sentir muito confortável com a sua maquiagem. E aí eu vou pegar, então, um pincel que seja maiorzão pra fazer essa aplicação e a gente construir uma camada mais fina de maquiagem, tá? Esse aqui é o MF15 da Miss Frange e ele vai literalmente espalhar como se fosse uma escova a base pelo rosto. Uma outra opção também é fazer a aplicação com uma esponja úmida. Eu amo essa aqui da Miss Frange, que ela é bem grandona e aí ela já vai dar o acabamento muito bonito pra maquiagem, tá? Por ela estar úmida, ela deixa um efeito mais natural e além disso ela não vai sugar tanto o seu produto, como é o caso do pincel, por exemplo, tá? Então, ó, vai dando batidinhas pra concentrar um pouco mais esse produto na pele e garantir uma cobertura um pouco maior, sem perder esse efeito natural de pele glow iluminada e tudo bem uniforme. E agora que a gente já aplicou a nossa base, a gente vai fazer o passo a passo um pouquinho diferente hoje, porque ao invés de a gente selar essa pele pra depois a gente aplicar contorno, blush, iluminador, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai começar aplicando esses produtos pra depois selar a pele, porque como a gente quer um efeito mais natural e uma pele mais iluminada pro Réveillon e mais confortável também, a gente vai usar produtos em creme, produtos cremosos. Então, todo produto líquido ou cremoso a gente tem que aplicar
antes de selar a pele, e isso também vai garantir com que essa maquiagem dure mais. Então vamos começar pelo contorno. Eu vou usar esse aqui da Visela. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é colocar ele primeiro um pouquinho aqui, ó, na minha mão. Ao invés de já vir aplicando direto, sabe? A gente coloca um pouquinho na mão pra esquentar esse produto. E aí depois a gente vem com o nosso pincel de contorno. Eu amo esse aqui da Miss Frange, que é o MF02, porque ele tem esse formato aqui, ó, que já faz o contorno sozinho no rosto. O meu tá até sujinho, porque eu uso muito ele. E aí a gente vem, ó, pegando um pouquinho desse produto, e aí sim, a gente vem aplicando e arrastando, ó, lá pra raiz do cabelo. Eu prefiro vir pegando esse produtinho aos poucos, do que já colocar muito produto na pele e correr o risco de ficar muito marcado. E olha só como só de arrastá-la pra trás, ele já aplica exatamente no lugar certinho. Esse pincel da Miss Frange é perfeito. É muito fácil, principalmente pra quem tem dificuldade de fazer contorno. E praticamente já temos o nosso contorno aqui. E eu vou subir, inclusive, aqui pra região da minha testa, ó. Arrastando também pra raiz do cabelo, pra gente fazer o contorno do nosso rosto. É como se fosse uma moldura mesmo, tá? Ele vem daqui e faz um 3. Aplico inclusive aqui, ó, na minha mandíbula e desço um pouquinho pro pescoço. E olha só como a sombra fica muito natural, a gente nem vê marcação nenhuma, fica super bonito, parece que faz parte da nossa pele mesmo. Agora vamos fazer a mesma coisa, porém com o blush. Eu também vou usar um blush em bastão, esse aqui é da Catherine Hill. Olha só que linda essa cor. Vou pegar um pouquinho desse blush. Esse pincel que eu tô usando é o MF03 da Alien Squad também. E aí a gente vai aplicar em cima do nosso contorno. Bem em cima, onde termina o contorno é onde a gente vai vir aplicando o blush. E sempre subindo aqui, ó, pra essa região das têmporas, pra gente garantir um efeito mais natural pro nosso blush, não ficar concentrado aqui na maçã do rosto. E também vai dar um efeito lifting pra nossa maquiagem. Olha só como fica bonito e super natural. Olha só, aplicamos o blush e agora a gente vai pro último passo, que é aplicar o iluminador. E aí, pro iluminador, eu vou fazer um pouquinho diferente, que é aplicar o pincel já no produto e aí depois eu vou aplicar na minha pele, porque esse iluminador ele já é bem naturalzinho. Então, se eu passar na minha mão pra depois aplicar na pele, pode ser que não pigmente. Então, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o MF18. Eu amo ele pra fazer a aplicação do iluminador, porque ele tem o tamanho bem perfeito pra aplicar nessa região, principalmente. E ele também chega nos cantinhos, ó, que é outras regiões que a gente vai acabar aplicando. Então, eu vou pegar um pouquinho do meu iluminador. E aí, a gente vai vir aplicando aqui no ponto alto da maçã do nosso rosto, que é essa partezinha aqui mais alta da bochecha, tá vendo? Aonde terminou o nosso blush é onde a gente vai vir aplicando o iluminador. E ó, a gente já devolve e deixa essa pele ainda mais iluminada. Eu gosto também de aplicar um pouquinho abaixo da sobrancelha. Aqui no cantinho dos olhos, eu acho que fica super bonito esse iluminado. Principalmente depois que a gente já vai vir aplicando a sombra. Por ele ser um iluminador em bastão, ele já vai deixar esse olho bem cremosinho pra sombra fixar ainda mais e durar ainda mais. E aí a gente vai vir aplicando aqui na pontinha do nariz e no topo dos lábios. Olha só o efeito que já dá. Lindo. Finalizamos a aplicação do contorno, blush, iluminador. E olha só como parece que faz parte da nossa pele. Ficou muito natural, muito bonito, super glow essa pele, perfeita pra praia. E agora sim a gente vai vir selando esses produtos, né, pra garantir que eles realmente vão fixar a noite inteira. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer antes de selar é verificar se a gente precisa de cobertura nessa região ainda das olheiras, se a base ou o corretivo acabou acumulando aqui na região da pálpebra. Então eu venho, ó, com a esponjinha
E aí eu venho dando batidinhas, justamente para tirar qualquer linhazinha que possa ter ficado, qualquer marcação. E se precisar adicionar cobertura, essa é a hora, tá? Então se você quiser vir colocando um pouquinho mais de produto aqui nessa região das olheiras, você pode ficar à vontade, porque agora é o momento. Depois que a gente selar a pele, aí a gente já não pode mais aplicar nenhum produto líquido ou cremoso, tá bom? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é concentrar esse pó aonde a gente quer uma maior durabilidade e maior cobertura. Então eu vou pegar essa esponjinha aqui de veludo, essa também é da Miss Friend, é da coleção com a Lola Bunny, muito lindinha, né? E aí a gente vai pegar um pouquinho do nosso pó, tirar bem o excesso, e a gente vai vir, basicamente, carimbando essa região da nossa olheira, para garantir que, como eu disse, os produtos não se acumulem e formem aquela linha branca. Você pode, inclusive, ó, subir aqui para a região da pálpebra, que também costuma acumular. E aí a gente garante que essa região tá bem seladinha e agora não vai ter esse problema de linha, de produto acumulando, de produto craquelando, nem nada disso. Então, ó, para garantir que tá bem concentrado. Se você tiver mancha de acne como eu, você pode vir, ó, em cima dessas manchas, justamente carimbando esse pó pra gente garantir que esse produto, todos esses produtos que a gente aplicou de cobertura, eles vão ficar bem fixos no lugar, tá? Então isso realmente vai aumentar a durabilidade. O pó ele vai funcionar como se fosse uma farinha para untar a nossa massa, digamos assim. Então, a gente vai garantir que esse produto ele não transfira ao longo da noite, tá? E aí, pra gente não tirar completamente essa cobertura, porque de nada adianta a gente fazer uma pele super iluminada e depois vir com um monte de pó, eu vou pegar, então, um pincel maior, esse aqui é o MF01, que é perfeito pra fazer a aplicação do pó. Vou pegar um pouquinho de produto, pouco mesmo, tá? Tirar o excesso, e aí sim a gente vai vir, ó, fazendo esse movimento circular, espalhando no rosto inteiro em uma camadinha bem fina, para evitar que a gente deixe essa pele muito matificada e a gente perca esse brilho bonito que a gente aplicou. Bom, agora que a gente já garantiu que tudo vai ficar bem fixo no lugar, a gente vai começar a parte dos olhos. E antes de começar os olhos, eu gosto de dar uma leve preenchida nas sobrancelhas, tá? Isso depende muito se a sua sobrancelha já tá feita, ou se ela tem falhas ou não tem, tá? Então eu gosto de vir, ó, primeiro alinhando os fios. Se você tiver algum gel que fixe bastante, você pode vir apertando também para garantir que essa sobrancelha vai ficar no lugar. E aí eu dou uma leve, bem leve mesmo, preenchidinha nas minhas sobrancelhas. Eu gosto de usar um pincel bem fininho para fazer esse preenchimento. No caso, o que eu vou utilizar é esse aqui da Miss Friend, que é o MF07, que ele tem uma ponta de pincel bem fininho para sobrancelhas e outra ponta é a escovinha. Então você pode, inclusive, ó, aproveitar para escovar. E aí depois a gente vem preenchendo, ó. Eu gosto de passar só aqui no arquinho mesmo, que é uma região que eu tenho um pouquinho de falha, mas nada muito pesado pra gente garantir esse efeito de sobrancelha mais natural. Bom, depois de preencher a sobrancelha, a gente já pode começar a parte dos olhos, realmente. A gente vai precisar de um pincel bem fofinho. Eu gosto muito desse aqui, que é o MF19, que ele tem essa pontinha mais curvada, tá vendo? Que o formato dele é um pouquinho mais curvado. Eu gosto pra fazer esse efeito de olho mais alongado. E a gente vai precisar de uma paleta de sombras que seja bem neutra, ó, tá vendo? Esse aqui ele tem um tomzinho de marrom mais claro, um tom de marrom médio, um brilho um pouco mais pro dourado, até um que eu uso como iluminador aqui, e um preto, que é pra gente deixar esse olho mais intenso se a gente quiser, tá? Então eu vou começar com um marrom bem clarinho, vou pegar o marrom mais claro da paleta, e aí a gente vem aplicando aqui no cantinho dos nossos olhos, ó. Bem aqui no finalzinho realmente do olho. Tá vendo? Fazendo esse movimento de depositar a sombra, como se fossem batidinhas mesmo. E aí, aproveitando o formatinho do pincel, a gente vem arrastando lá pro finalzinho das sobrancelhas, pra dar esse efeito de maquiagem um pouco mais alongada, né? Um esfumado que vai alongar nossos olhos. O que tá super em alta hoje em dia, principalmente depois daquela moda do Foxy Eye,
Deixa muito bonito esse efeito de olhar um pouco mais alongado. Se precisar concentrar um pouco mais, pode voltar com um pouquinho mais de sombra. E aí vai fazendo isso, ó. Primeiro deposita, depois que sentiu que já descarregou tudo do pincel, aí sim você vem puxando lá pro finalzinho das sobrancelhas. E olha só como já deu um efeito muito bonito, já devolveu a sombra pra nossa pálpebra. Agora, com um pincel menorzinho, eu vou usar esse aqui, que é o MF06, que ele é tanto para aplicação de corretivo, caso você goste, ou para aplicação de sombra. E aí, a gente vai concentrar um pouco mais, por isso que eu tô usando um pincel menorzinho. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, que é o médio, tá? Da sua paleta, você pode escolher um tom médio. E aí você vem, ó, fazendo a mesma coisa que a gente fez com o marronzinho mais claro, mas a gente vai vir carimbando, ó, um pouquinho mais perto da raiz dos nossos cílios, tá vendo? Dando uma carimbadinha com delicadeza, sem subir muito esse pincel. E aí você vem fazendo esse movimento de carimbar. Quando já não tiver mais nada no pincel, se você quiser, você pode até tirar o excesso aqui na sua mão. Aí sim você vem na bordinha dessa sombra mais escura, fazendo esse movimento de arrastar, como se você estivesse misturando a sombrinha mais clara que a gente aplicou antes com a bordinha dessa sombra mais escura. E olha só o efeito que já dá. Muito mais marcado pro olhar, deixa um efeito muito bonito mesmo. Agora chegou a hora da gente dar o glow nessa maquiagem, que é aplicar uma sombra um pouco mais cintilante. Se você quiser, você pode aplicar sombras assim mais cintilantes, ou o iluminador que você tem, mas eu vou usar uma paleta que tem um brilho um pouco mais intenso, tá? Eu gosto muito dessa paleta aqui da Nina Secrets. E aí, com esse pincel aqui, que é o MF09, eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui mais dourada, que eu acho a cara do Réveillon. E a gente vai vir aplicando, ó, concentrando ela nessa região aqui que a gente não aplicou sombra, tá vendo? A gente vai vir depositando essa sombra. E olha como já tá ficando a cara do Réveillon. Se você preferir prata, você pode aplicar prata também, tá? Caso você vá usar, por exemplo, acessórios mais para prateado, um brinco prateado, você pode aplicar prateado, mas como eu amo dourado e eu sempre tô de acessório dourado, eu vou usar o dourado, tá? E a gente vem concentrando, então, nessa região aqui do início dos olhos e arrastando com o próprio pincel que sobrou para misturar um pouquinho com a nossa sombra marrom. E olha só o efeito muito lindo que já tá dando nessa maquiagem. Pra fazer o esfumado inferior, eu vou pegar essa sombrinha aqui, a mais clara de todas, e esse pincel aqui, que é o MF10, que ele tem, ó, duas pontas diferentes. Essa aqui é para aplicação de sobrancelha, por exemplo, de produtos na sobrancelha. E essa aqui, ó, por ela ser mais reta, ela é perfeita para fazer aplicação nessa parte inferior dos olhos. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra marrom, tirar o excesso. Aí a gente vai olhar lá em cima e vai vir aplicando, ó, bem rente a raiz dos nossos cílios inferiores, fazendo esse movimento de vai e vem, justamente para pintar bem essa região e fazer essa união aqui, ó, com essa parte de cima dos nossos olhos. A gente juntar os dois esfumados, o que a gente fez em cima, com esse esfumado que a gente tá fazendo embaixo. E basicamente ficar uma coisa só. Capricha na máscara de cílios, e para fazer a aplicação da máscara de cílios eu recomendo que, como a gente vai pra praia, às vezes você pode pegar uma chuvinha, ou às vezes você acaba suando muito, dançando, curtindo, bebendo, eu recomendo que você utilize uma máscara de cílios que seja à prova d'água ou que tenha uma fórmula que seja peel-off, como é o caso dessa aqui, por exemplo, que eu tô aplicando da Vult. Ela tem essa fórmula peel-off, que significa que ela não vai borrar, então se acontecer algo de você, por exemplo, cair bebida, ou chover, ou você pular demais e suar, ela é uma máscara que não vai borrar, mas ao mesmo tempo ela não é tão difícil de tirar, igual as máscaras, por exemplo, à prova d'água, que são um pouco mais difíceis de tirar, tá? Então ela sai como se fosse uma camada, assim. Quando você tira ela, né, no banho, com água quente, ela sai inteira. Então é muito mais fácil de remover e, além disso, você garante que você não vai ficar borrada durante a noite. Então, prefira esses dois tipos de máscara de cílio, tá? Ou a peel off, caso você tenha,
ou caso você tenha aí uma máscara à prova d'água, você pode usar também. Nos cílios de baixo, inclusive, eu gosto só de dar uma borradinha, ó. Só encostar realmente o pincel, justamente para garantir que não vai borrar ao longo da noite. Agora que a gente aplicou a nossa máscara de cílios, pode ser que você tenha borrado um pouquinho aqui bem rente aos cílios, principalmente na pálpebra, tá? E aí que vem o truque. Caso você goste de uma maquiagem um pouco mais natural mesmo, né? E ache que assim já tá intensa demais, você pode vir com o seu pincelzinho que você usou para aplicar a sua sombra cintilante, ó, só dando uma varridinha depois de secar. E isso já vai sair ou com cotonete seco mesmo, tá? Não coloca um cotonete molhado com nada, com nenhum produto, porque senão a gente vai destruir essa maquiagem que a gente fez. Ou, caso você prefira uma maquiagem um pouco mais intensa, você pode aproveitar esse borradinho da máscara de cílios ali bem rente à pálpebra e você pega uma sombrinha preta, que é essa aqui que no sextou da paleta, tira o excesso. Tô usando aquele mesmo pincel que a gente usou pra fazer o esfumado na parte de baixo dos olhos, e aí você vem, ó, só dando uma carimbadinha aqui, bem rente, exatamente onde você borrou, bem rente aos seus cílios, porque aí já vai dar um up na maquiagem, deixar essa maquiagem um pouco mais intensa, além de cobrir o borradinho e dar um efeito de que seus cílios são um pouco mais volumosos. Olha só que bonito que ficou. Um pouco mais intenso, pra quem gosta. Falando em olho mais intenso, caso você goste de um olhar e um cílio um pouco mais marcado, você pode usar um cílio postiço. Eu amo esse aqui da Lola Bunny, que ele é um pouco mais natural também, tá? Ele dá esse efeito de cílios volumosos, mas ele não é tão grande a ponto de incomodar. Então, como a gente tá fazendo uma maquiagem pra praia, você pode manter assim, se você preferir, só com máscara de cílios, ou você pode colar uns cílios que seja um pouco mais natural, tá? Esse aqui é o número 25 da Miss Friend. O meu já tá cortadinho do tamanho dos meus cílios, mas eu recomendo que você primeiro meça ele nos seus olhos. Então você vai pegar o seu cílio, vai apoiar ele aqui, ó, bem próximo à região que a gente vai colar, e aí você vai ver se tá sobrando um pouquinho de cílios pra fora, e a gente sempre corta a extremidade dos cílios, ou seja, essa parte final dos cílios é onde a gente corta o que tiver sobrando, tá? E aí, como não tem nada sobrando, o meu já tá pronto, a gente vai aplicar um pouquinho de cola. Eu tô usando uma cola de superfixação da Miss Friend também. A gente aplica um pouquinho na base e espera secar 1 minutinho antes de aplicar. Minha colinha já secou, então eu vou vir aplicando, e pra fazer a aplicação você pode usar uma pinça, aquela de tirar a sobrancelha mesmo, ou essa pinça própria, que é da Miss Friend, que é própria pra fazer essa aplicação de cílios, então acaba facilitando bastante, tá? E a gente vai apoiar primeiro o centro do cílio, aqui bem próximo da nossa raiz, ó, como já colou. E aí depois a gente vai vir colando as pontinhas. Eu gosto de colar primeiro a pontinha externa, porque se precisar puxar, eu já puxo um pouquinho esse cílio. E aí depois eu venho colando a pontinha interna, exatamente onde meus cílios precisa começar. Eu gosto até de vir dando uma apertadinha com o meu dedo, pra garantir que esse cílio, ele vai ficar bem colado, né, que o cílio postiço ele vai ficar bem colado no meu cílio natural. E olha só a diferença de um lado, só com máscara de cílios, pra esse aqui com cílios postiço. Além de ficar lindo, fica super natural e não pesa. Bom, caso você faça a aplicação dos cílios, é importante que você faça um leve acabamento. Então, vocês viram que eu fiz uma linha bem fininha, ó, de delineado. Não chega a ser um delineado, né? Eu não cheguei a puxar o delineado. Mas eu usei um delineador bem fininho. Deixa eu até mostrar. É esse aqui, ó, da Visela. Que ele tem uma pontinha bem fininha mesmo, ó. Bem fininha. E aí eu apliquei só na bordinha dos cílios, pra gente deixar um acabamento mais bonito, né? Um efeito de maquiagem profissional. E agora, pra finalizar, então, a nossa maquiagem, a gente vai aplicar
o batom claro. E eu vou usar um batom que ele tem uma textura um pouco mais hidratante, justamente pra gente poder ficar retocando, caso precise, como você vai beber, comer, às vezes é uma festa grande. Então é importante que você utilize um batom que ele seja mais confortável nos lábios, tá? Justamente pra gente trazer esse efeito de maquiagem um pouco mais iluminado e esse glow também pros lábios. E aí eu vou usar esse aqui do Oceane, que é o tom Sangria da nova coleção do Oceane, e ele tem esse efeito de batom mais cremoso que dá uma iluminada pros lábios. Eu gosto de começar aplicando, primeiro contornando as laterais e depois eu aplico no restante dos lábios. Só que como essa parte é complicada eu falar e ao mesmo tempo aplicar, eu vou então aplicar e aí eu já volto pra mostrar como ficou o resultado pra vocês. Olha só como esse batom já deu um up na maquiagem e trouxe um efeito super cremoso para os lábios, esse brilho bonito, e a gente pode ir retocando durante a noite. Se você preferir um batom mais neutro, você pode usar também um batom mais neutro, ou um balme que tenha cor, um gloss, enfim, como você preferir. E caso você tenha borrado, fica tranquila que é só você pegar um pouquinho da sua base, ó, um pincel bem fininho com um pouquinho da sua base ou corretivo. Eu gosto até de tirar um pouquinho do excesso aqui na minha mão. E aí você vem, ó, contornando esse lábio, apagando esse borrão e até inclusive deixando a sua boca ainda mais desenhada. Então funciona como se fosse uma borracha, ó, pra você apagar qualquer borrão que tenha ultrapassado a linha dos lábios, além de deixar um efeito ainda mais bonito pros seus lábios. E pronto, boca bem contornadinha, sem desespero, sem estresse, sem você precisar tirar tudo pra depois passar de novo. Já anota essa dica. Uma bruma fixadora pra finalizar essa maquiagem e garantir que ela vai durar a noite inteirinha. E esse aqui foi o resultado da nossa maquiagem pra passar o Réveillon na praia. Vocês viram que a gente usou produtos cremosos, deu preferência para produtos com mais cintilância, né? Então tem cintilância nos olhos, tem cintilância na pele, tem esse glow nos lábios bonito que eu acho perfeito para o Réveillon, justamente para trazer muita luz para o próximo ano, né? É a época do ano que a gente pode usar bastante brilho, tirando o carnaval, época do ano que a gente pode usar dourado, prata, que fica muito bonito. E claro, se você gosta de uma maquiagem um pouco mais levinha, né? Os olhos um pouco mais leve ou um batom um pouco mais neutro, você pode usar um balme com cor, você pode adaptar, né, conforme o seu gosto. Se você não tem todos esses produtos, você não precisa usar todos esses produtos. É só você reduzir um pouquinho, né, a quantidade, caso você goste de um efeito um pouco mais natural, principalmente por ser uma maquiagem pra praia. Mas eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, né, exatamente como a gente fez aqui, a ordem dos produtos que a gente aplicou, os produtos que a gente deu preferência, a sua maquiagem ela vai durar muito e você vai estar linda e vai arrasar muito nesse Réveillon. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, porque a gente está sempre postando vários truques valiosos, tutoriais de maquiagem e te ensinando a cada dia mais a elevar o nível da sua imagem através da maquiagem. Então já ativa o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!